Jesus e o Logos. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao programa Jesus e o Logos, começando ao vivo para você pela Rede Boa Nova de Rádio e pela TV Mundo Maior. Eu sou o Júlio Sena e estou com o doutor Aldenis Leite no programa de hoje. Seja muito bem-vindo, doutor Aldenis. Bom dia, Júlio. Bom dia a todos os amigos e amigas que estão aqui nos acompanhando toda semana, gostando do programa. E para nós é uma satisfação estarmos juntos aqui para mais uma atividade. Sem dúvida. E o programa de hoje traz um tema muito interessante, que é o sentido do sacrifício e as suas contribuições para a saúde mental. Vamos falar um pouco sobre esse sacrifício que nós temos ao longo da nossa vida, que somos convidados pela vida. Vamos trazer aqui um exemplo de uma pessoa que passou por uma situação assim e que superou, e sem dúvida nenhuma é um grande guia para todos nós. Nós estamos ao vivo pelo canal da TV Mundo Maior lá no Facebook, facebook.com/TV Mundo Maior. Você já pode entrar, deixar os seus comentários, dizer, inclusive, de onde está acompanhando o programa. Todas as semanas temos cidades, estados e até países diferentes nos acompanhando por aqui. Se você quiser participar do programa de hoje, mandando a sua mensagem pelo WhatsApp, é só anotar o número 11 99643 3827. Mande a sua mensagem para o programa Jesus e o Logos de hoje. Antes de entrar na nossa pauta, doutora Aldenis, eu tenho acompanhado, visto que você tem feito algumas palestras, né, participado de eventos. Como tem sido isso? Como está essa agenda de palestras também? Para falar a verdade, até do ponto de vista da nossa situação atual, em função de usarmos os recursos virtuais, as plataformas online, até estou com bastante atividade. Rotineiramente já tinha bastante, agora aumentou um pouco, né? Aumentou, né? Porque, até por atitude nossa própria de lançar alguns temas, marcar alguns dias e fazer algumas atividades noturnas com palestras lançadas ao público, como também por convite. Então, ao longo desse período aí, desde quando começou, de fato, particularmente aquela mudança a partir de abril, né? Quando nós sedimentamos a questão virtual mesmo, a gente tem procurado nos comunicar com as pessoas por esse meio, para não perder o ritmo do contato, de falar sobre coisas boas, positivas, do ponto de vista espiritual. Então, de fato, cresceu nossa atividade nesse sentido. É ótimo a gente poder usar essa tecnologia ao nosso favor, podendo conectar com pessoas em todos os lugares do mundo, né? Em estados diferentes, cidades diferentes, isso é muito bom. Entrando então no nosso assunto de hoje, o sentido do sacrifício e as suas contribuições para a saúde mental. A gente, claro que vai trazer aqui o maior de todos os exemplos para entender como que isso se deu na sua vida, que é Jesus. Jesus já tinha clareza de tudo pelo qual ele ia passar antes dele vir para cá, antes de reencarnar aqui com a gente na Terra. E aí, claro, ele saberia então que ele não seria compreendido, ele seria crucificado, e mesmo assim ele estava aqui. Será que esse foi o seu maior sacrifício, doutora Denise? Como que a gente pode entender essa questão? Essa pergunta assim, ela é fantástica, pelo fato de que, quando eu comecei a estudar o Espiritismo, lá no início dos anos 90, eu me deparei com essa questão. Eu também estava ali iniciando na psiquiatria e fiquei pensando, digo, puxa, é preciso muita coragem, é preciso muita força, muita
muita posição de decisão pessoal para assumir uma responsabilidade como essa de vir ao mundo, saber que passaria por toda essa situação e mesmo assim não desistir. Que homem faria algo assim? E aí eu me dei conta, estudando então a logoterapia, já naquela época, e o meu raciocínio mudou, até em função das propostas de Viktor Frankl e também da doutora Elizabeth Lucas, que foi a sua discípula mais imediata, assim, mais carregada de propostas de divulgação da logoterapia. E aí eu me dei conta, com base na proposta logoterapêutica, que esse não foi o seu maior sacrifício. O seu maior sacrifício, na verdade, foi conviver conosco, estar ao nosso lado, gastar do seu tempo conosco, sacrificar-se nas pequenas experiências do cotidiano, suportando as nossas mazelas, as nossas deficiências, as nossas queixas. Certa vez, lendo a respeito de alguns textos da doutora Elizabeth Lucas, e ela disse algo que nunca mais eu esqueci, é isso que eu quero dividir aqui. Ela disse: morrer por alguém é muito fácil. Basta colocar-se diante dela e, num arroubo de comportamento, perder a vida por ela. O mais difícil é estar ao lado desta pessoa, anos a fio, suportando suas dificuldades, perdoando os seus erros, lutando para que ela também cresça junto com você, vencendo, portanto, todos os percalços dessa convivência e ainda assim estar junto dela. Isto é mais sacrificial do que morrer por alguém. Eu nunca mais esqueci isso. Então, digo aqui que o maior sacrifício de Jesus foi ter ficado aqui conosco, caminhado conosco, sentado à beira da estrada conosco e escutado as nossas dores dia a dia, nossas queixas, nossas reclamações, nossas exigências e nunca ter reclamado por isso. Esse eu acho que foi o maior sacrifício. E fica aqui esse exemplo, então, para dizer assim, que os pequenos sacrifícios do dia a dia, conviver no lar, suportar as limitações, entender que nós também temos as nossas e precisamos que nos suportem. E essa convivência é a mais sadia, é a mais sacrificial do que repentinamente dar a vida por alguém, morrer por alguém. Eu morro por você. Isso, às vezes, é mais uma expressão do ego do que uma realidade. Então, o maior sacrifício dele foi ter estado conosco naquele período e nos ensinado tantas coisas que hoje nos salvam a vida. Sem dúvida, até porque se hoje nós já não somos pessoas tão fáceis de conviver, imagina há 2000 anos, né, naquela sociedade muito diferente, uma sociedade, enfim, que ainda precisava de uma certa rigidez, inclusive a gente vê, né, o trabalho que foi feito antes por Moisés para chegar Jesus e ter que conviver com aquele povo que, enfim, não tinha fé, que era difícil de lidar, que tinha dificuldade de se relacionar, que não é tão diferente com quem nós somos hoje. A gente evoluiu um pouquinho, mas tem muita coisa pela frente. Quero fazer aqui um pequeno ajuste. Eu disse que estávamos no Facebook da TV. Não, estamos no Facebook da rádio. Facebook da Rede Boa Nova de Rádio. Você pode nos acompanhar por lá. Pode compartilhar também esse programa, clicando no botão compartilhar, super fácil, super simples. Temos aqui algumas participações, entre elas o Luiz Eugênio Lico, que é de Itu, São Paulo. Também a Inês Brandão aqui com a gente, a Verônica Farias, que disse aqui, ó, eu e Guedes Júnior, de Sorocaba, São Paulo. Bom dia a todos. E olha só, Alice Hatsumi, abraços fraternos de Suzuka, no Japão. Está nos acompanhando lá do Japão. Legal. Também aqui com a gente Helena Silva, André Luiz de Oliveira, Antônio Carlos Cassis,
Celi Nunes, todo mundo aqui participando do programa de hoje, que está sendo veiculado aqui pela TV e pela rádio, falando sobre o sentido do sacrifício. Tem uma afirmação, doutora Aldeniz, que a gente ouve muito, né, e as várias religiões trazem esse entendimento, né, o cristianismo, claro, principalmente, que é a afirmação de que Jesus morreu se sacrificando para nos salvar. Esse é um entendimento correto? Como que a gente pode compreender isso? Durante muito tempo, esse conceito, ainda hoje, ele é forte. Entretanto, ele vem se modificando no contexto religioso, graças ao nosso amadurecimento moral, nosso amadurecimento de consciência. Nós já estamos percebendo claramente que, para que nós tenhamos a salvação que nós queremos, o próprio Espiritismo nos apresenta essa proposta, que vem dos estudos de Allan Kardec: fora da caridade não há salvação. Isso quer dizer que a salvação depende das nossas ações primordiais com base em um contexto moral. Quando nós nos moralizamos, quando nós nos comportamos de maneira ética, sadia, quando nós nos dirigimos para a comunidade, repartindo nossas aptidões e conhecimentos, nós crescemos, melhoramos, tornamos-nos criaturas mais felizes e, consequentemente, entre aspas, nos salvamos. É isso que nos salva. Portanto, quando Jesus esteve aqui entre nós, em verdade, ele não morreu para nos salvar. Ele morreu em função de uma defesa profunda com relação à causa que ele viera abraçar. E veio nos ensinar como devemos carregar as nossas responsabilidades e tudo aquilo que acreditamos até o fim, se necessário, até mesmo morrer por essa causa valiosa que nós abraçamos. Hoje, graças a Deus, em função da evolução, nós não precisamos mais morrer propriamente por causa alguma. Entretanto, esforços, sacrifícios, dedicação, isso deve ser empregado. Então, ele quis dizer que, naquele momento, ele se entregava àquele holocausto, aquele sacrifício de dor, porque a causa que ele viera defender e trazer aqui era superior a qualquer tipo de imolação, de sofrimento. Valia a pena sofrer por aquilo, se fosse necessário. Então, ele veio ensinar a todos nós que cada um deve encontrar esse ideal, essa causa profunda a ser abraçada e fazer todos os esforços para que ela se concretize. E essa causa principal é a causa interior, a causa da nossa mudança interna para uma criatura nova, melhor, mais sadia. Portanto, essa renúncia ao que não é bom para nos tornarmos melhores, vale a pena, seja qual for o preço do sacrifício, da renúncia que precisemos fazer, como ele fez. Renunciou em tudo, não combateu ninguém, não agrediu ninguém, submeteu-se, porém, havia uma razão forte para isso, que era o seu ideal. Então, ele veio ensinar isso, e não nos livrar dos pecados, limpar nossos erros. Nós é que precisamos fazer isso. Então, esse é o sentido que eu vejo de carregar a cruz e ser crucificado, ser morto ali. Ele não combateu, porque o ideal que ele viera a trazer era muito mais importante do que lutar contra alguma coisa. Esse foi o verdadeiro sentido. E a partir daí que nós podemos, então, trazer a nossa responsabilidade para a vida. Doutora Aldeniz, vou fazer um pequeno ajuste aqui, um ajuste técnico, que eu acho que o meu som está voltando
aí no seu computador. Então, quando eu for trazer aqui para perguntas, participações, eu vou desativar o seu som e aí depois eu já ativo na sequência. Acredito que isso vai auxiliar, tá bom? Vou trazer aqui algumas participações com a gente pelo nosso Facebook. Aqui a Cissa Flores, maravilhoso, Deus te abençoe grandemente. E gratidão pela sua dedicação em nos fazer refletir nos desafios da nossa vida. Obrigado, Cissa, pela sua participação. Com a gente também aqui a Amanda M. Bom dia. Imagino mesmo como éramos há 2000 anos. Pois é, Amanda, a gente provavelmente não era muito fácil de se lidar, mas estamos aqui sempre evoluindo. E como o doutor Denise disse, esse sacrifício, essa responsabilidade que nós temos sobre a nossa vida, nós vamos tratar disso agora, neste momento. A Anitta Naki, bom dia a todos do Japão. Olha só, mais uma participação do Japão por aqui também. E a Deise Mansano, bom dia, beijos, nossa comunicadora aqui da rádio e da TV. Doutora Denise, aqui também, recebi agora da Solange, pelo WhatsApp, a Veridiana de São Paulo, estou na escuta. Seja bem-vinda, Veridiana. Doutora Denise, falamos então um pouco sobre Jesus. Então a gente trouxe esse norte da nossa vida, esse guia, né, um exemplo máximo de ser mais evoluído que esteve encarnado na Terra. Agora vamos trazer para a nossa vida. Quais são as razões pelas quais uma pessoa, como nós mesmos, podemos nos sacrificar na vida? Essa é uma pergunta fundamental, né? Por que que uma pessoa adota o sacrifício? Todos nós, claro, passamos por experiências de sacrifício. Claro que sim. Todos nós experimentamos uma atitude sacrificial em algum momento. E isso faz com que tenhamos que adotar renúncias, comportamentos de renúncia frente a algo. Porque sacrifício implica fundamentalmente numa renúncia. E aí, quais são as causas fundamentais da questão do sacrifício? Como é que a gente pode entender se ele é bom, se ele não é bom, se nós estamos no caminho adequado ou não? Quando o sacrifício é por amor a algo, ele é válido. Quando o sacrifício é por medo de algo, ele não é válido. Nós devemos pesar justamente a questão do sacrifício com base se ele é por amor a alguma coisa ou se ele é por medo de alguma coisa. Então, toda preocupação ela é significativa quando ela se dá por amor a algo. Toda preocupação é desnecessária, inútil e prejudicial quando ela é por medo de algo. Então, vamos traduzir isso na prática. Digamos que eu tenha uma preocupação por alguém e eu deva, então, fazer uma renúncia, me sacrificar, me dedicar muito a alguma coisa, um ideal, uma pessoa, uma comunidade. Quando eu faço isso por amor àquela comunidade, por amor àquela pessoa ou àquele ideal, este sacrifício não me será entendido como sofrimento, como desgaste. Ele não vai me comprometer, pelo contrário, ele vai me fortalecer. Entretanto, quando eu tenho medo de alguma coisa, aí esse sacrifício é muito exigente em relação a mim. Exemplo disso, nos relacionamentos a gente vê isso claramente. A pessoa se sacrifica pelo parceiro ou pela parceira, renuncia a tudo, abandona-se muitas vezes, mas não é por amor, é por medo de perder. E pelo medo de perder aquela pessoa, concorda com tudo, aceita tudo, permite tudo, e aí, em sequência disso, ela sofre consideravelmente, porque ela se anula, mas não por amor, e sim por medo de perder ou por medo de ser alguém criticada,
ridicularizada, abandonada, esquecida, como ela tem pavor de ficar só, pavor de ser negligenciada, ela aceita tudo, concorda com tudo, permite tudo e faz então esse padrão de sacrifício pelo outro que não tem nenhuma finalidade, que não tem nenhuma razão de ser, não é útil. Então essa diferença ela é fundamental. O sacrifício real é por amor a alguma coisa, como aconteceu com Jesus. Ele veio sabendo de toda essa experiência pela qual passaria, mas por amor não cobrou nada de ninguém, não fez nenhuma exigência, não se magoou, não se feriu, porque ele compreendia que o que ele queria dar, ele não queria nada em troca. Ele simplesmente queria oferecer. Então, este é o verdadeiro sacrifício. Quando nós damos algo a alguém e dizemos, eu estou fazendo isso porque é bom, não porque eu vou ganhar alguma coisa em troca. No oposto da patologia do sacrifício, é justamente isso. A pessoa olha e diz assim, frequentemente, poxa, olha, eu luto tanto, eu me esforço tanto, eu batalho tanto, ninguém me reconhece, ninguém me dá nada em troca, ninguém me entende. Então, não é um sacrifício sadio. Então, é essa a diferença do sacrifício positivo e do sacrifício patológico. O positivo é por amor, então não tem cobrança de minha parte. O outro, sim, tem cobrança, então é algo que vai me trazer um dano se eu prosseguir nesse comportamento. Agora, isso também nos leva a uma outra expressão, na verdade, uma palavra que é muito utilizada no Espiritismo, que é da abnegação. Inclusive, muitas obras, romances espíritas, trazem pessoas, né, espíritos abnegados e grandes exemplos. Mas até que ponto, doutora Denise, essa abnegação ela pode ser saudável na nossa vida e não esgotar as forças daquela pessoa? A abnegação sadia acontece de um modo bem didático quando eu me entrego a uma causa que eu reconheço válida, mas não esqueço de mim. É essa a diferença fundamental. É a mesma coisa relacionada, por exemplo, ao auto e hétero amor. Quando eu amo alguém, uma comunidade, um trabalho, um ideal, eu me dedico ao máximo. Entretanto, eu não esqueço de mim. Eu também me forneço coisas boas, cuido de mim, me valorizo. O meu interior está em perfeita conexão com o exterior. Sendo assim, eu não dependo de absolutamente nada fora, no sentido de exigência e de cobrança. Veja, por exemplo, vamos tomar por base um trabalhador espírita, por exemplo. O trabalhador espírita que trabalha, por exemplo, de segunda a segunda. Isso é alguma coisa negativa? Necessariamente não. Ele tem o direito de trabalhar assim. Mas se ele enxerga isso como algo ao qual ele se dedica sem nenhum padrão de exigência ou sem nenhum padrão de necessidade de cobrar do outro um reconhecimento. Existem muitas pessoas, por exemplo, como eu já vi na própria psicoterapia, que trabalham, por exemplo, no ambiente espírita todos os dias. E o ponto fundamental é um sentimento de culpa e de dever alguma coisa à vida, aos outros. Mas então isso é um sacrifício prejudicial, porque ninguém deve trabalhar por culpa, ninguém deve se entregar a algo por um sentimento de remorso, por um sentimento de dever alguma coisa a alguém. Nós devemos fazer isso em prol de algo que será bom, que será produtivo, que será realizador e vai contribuir com as pessoas.
jamais por um sentimento que viola os nossos mais nobres ideais. Então, a abnegação, ela é útil quando o meu interior está em conexão com o exterior. A pessoa que cuida muito dos outros, que se entrega muito a uma causa, mas se abandona, significa que aquela causa que ela abraça tem a finalidade de suprir uma necessidade de reconhecimento pelo vazio que ela experimenta. E isso é patológico. Isso é danoso para nós. A abnegação real é quando eu me entrego a uma atividade que eu vejo muito válida, porém, não esqueço de mim. Continuo cuidando bem de mim, me respeitando, me atendendo também daquilo que eu necessito. Nesse ponto, a abnegação é sadia. Fora disso, ela precisa ser revista. O que não é tão difícil de a gente encontrar situações como essa, né, doutor? Como você colocou aqui, pessoas que se dedicam muito a algo ou a alguém, uma situação específica, de repente a vida inteira ou uma boa parte da vida, e no futuro diz que isso prejudicou a sua vida. Eu vou trazer aqui um exemplo, né? Então, aquelas pessoas que se dedicam a cuidar dos pais, pessoas que não casam, que não têm filhos, e aí lá no futuro, depois até muitas vezes que os pais já desencarnaram, vêm e dizem, né? Eu não pude realizar nada na minha vida, eu não tive chance. Como que a gente pode analisar essa situação, inclusive do ponto de vista da abnegação, né, e do sacrifício? Exatamente, Júlio. Esse exemplo que você trouxe é bastante interessante. Até porque a gente observa isso no próprio atendimento psiquiátrico ou psicológico. Muitas pessoas que viveram ou que vivem com essas características. E isso traz para muitas um grande desgosto posterior, um grande nível de frustração e de vazio existencial, porque queriam fazer muitas coisas e não tiveram a oportunidade, porque no contexto familiar, muitas dizem assim: sobrou para mim cuidar dos meus pais, que são mais idosos, eu fiquei morando com eles, não me relacionei, não tive uma experiência afetiva gratificante, não tive filhos, não me casei, e isso hoje me frustra muito. Nós precisamos prestar bastante atenção que isso também se trata de uma escolha. Todos nós vivemos com base em escolhas. E essas escolhas são movimentadas pelo nosso traço interior de personalidade. Como é que nós percebemos o mundo? Como é que nós percebemos a nossa vida, a nós mesmos, as pessoas? Será que nós somos criaturas vinculadas intensamente a um apego? Será que nós temos dificuldade de nos apartar, de nos separar um pouco da proteção familiar, dos vínculos familiares? Será que nós temos medo, por exemplo, de ousar na existência, de arriscar alguma coisa que seja válida para nós? E por isso, por um medo de assumir responsabilidade, preferimos ficar naquele ambiente que nos protege. E aí, mais tarde, percebemos o equívoco que cometemos. Isso ocorre bastante. Por outro lado, existem pessoas que têm perfeito equilíbrio com esse comportamento, porque decidiram mesmo assumir o cuidado desses familiares de ascendência, preferiram seguir esse caminho de cuidado em relação a eles, e são perfeitamente equilibradas com essa decisão. E dizem depois: perfeitamente, para mim está ótimo, eu escolhi, eu quis assim. Portanto, o problema não é como as coisas se desenrolaram, porém, a escolha que eu fiz. Porque muitas pessoas dizem: mas fulana ou fulano
hoje já está numa idade avançada, madura, não casou, não se relacionou, ficou o tempo todo cuidando dos pais, ele deve ter algum problema. De forma alguma. Pode ter sido realmente uma escolha sensata e amorosa. Porém, não há queixa, porque toda decisão que tomamos, ela deve ser independente. Ela não pode ser baseada no que os outros vão pensar, baseada, por exemplo, em um nível, mas se eu fizer isso, eu terei segurança. Então tem uma condição. Não é uma decisão livre, mas muitos tomam essa decisão livre. Então, o que eu quero trazer aqui, no sentido de saúde mental, é muitas pessoas têm receio do abandono, receio da solidão, receio de tomarem as rédeas da sua vida e, consequentemente, mantêm-se em um ambiente seguro e depois ficam muito tristes com isso, porque reconhecem depois que tiveram medo de avançar, de lutar por si. Então, nesse caso, vale a pena uma psicoterapia para que se libertem disso. O próprio mestre falou isso. Todo aquele que não deixar a sua casa, não deixar o seu pai, a sua mãe, seus irmãos, não pode ser meu discípulo. Não significa largar as pessoas de modo algum, mas ser independente, apesar de conviver com elas. Não é todo mundo que consegue isso. E aí, nesse caso, a renúncia ela é patológica, precisa de apoio psicoterápico. Sem dúvida, essa procura pela ajuda psicoterápica, né, o apoio é sempre fundamental. Quero aproveitar esse momento para fazer um convite para você que está nos acompanhando, para que você conheça a nova campanha da Fundação Espírita André Luiz, que é a campanha Juntos pelo Espiritismo. Você, acessando o site feal.com.br/Juntos pelo Espiritismo, vai encontrar aí essa nova iniciativa da FEAL de auxílio aos centros espíritas e a você, que também está aqui nos acompanhando. Através dessa campanha, os centros espíritas vão ter acesso a uma ferramenta online de agendamento de atendimentos, o atendimento fraterno online, usando a nossa ferramenta Caso. Você também encontra ali um grupo exclusivo de curadoria de conteúdos espíritas. Então, toda semana, você que faz parte desse grupo vai receber conteúdos selecionados por estudiosos espíritas e, além de tudo isso, temos uma central de doações para auxiliar você, o centro espírita que você trabalha, que você frequenta ou que você dirige, e ainda um espaço de divulgação dos trabalhos da casa aqui na Rádio Boa Nova, na TV Mundo Maior. Então acesse feal.com.br/Juntos pelo Espiritismo para conhecer essa nova campanha da Fundação Espírita André Luiz. Se quiser colaborar, continuar apoiando esses programas, o endereço é feal.colabore.org. Por ali é super simples, super fácil de você apoiar essa programação que leva tanto conteúdo para você. Quero trazer alguns comentários aqui do nosso Facebook, doutor Aldeniz. Aqui com a gente a Vivi Hipólito, também a Zélia Espada, gratidão. Essa mensagem nos fortalece e nos estimula a continuar perseverante. A Wanda Grande, gratidão, falo de São Paulo e hoje completamos 60 anos de casados. Olha que alegria isso, parabéns, Wanda. Também aqui com a gente a Silvana Elaine. Agradeço a Jesus por ter me apresentado, doutor Aldeniz, que muito me tem ajudado na busca do sentido da vida. Um grande abraço. Obrigado, Silvana, pela sua participação. Aqui a Alessandra Zupo, Jesus nos ensinou que a verdadeira caridade, o verdadeiro sacrifício, se dá pela renúncia, pela abnegação. E isso tem que ser feito sem exigir nada em troca. Obrigado, Alessandra, pela sua participação também. Aqui com a gente a Silvana Costa. Eu me dedico à minha mãe. Já deixei muitas vezes de fazer algo para mim, por ela. Só que agora eu continuo cuidando, porém, minhas coisas em primeiro lugar. Olha que bacana também esse depoimento que a Silvana traz para a gente.
Elaine Stroder também por aqui, ela que é da Vila Carrão, São Paulo. Alcides de Melo, Deus ilumine cada vez mais a todos vocês que se dedicam à divulgação do Espiritismo. E aqui com a gente a Márcia Gomes e a Graça Andrade também. Doutora Aldenise, pelo nosso WhatsApp, chegaram duas mensagens. Uma delas é uma pergunta bem interessante. A primeira mensagem é a da Fátima, de Pouso Alegre, que falou aqui, audível sempre, atenta a estas pérolas que nos são lançadas. Bom dia. E a pergunta que chegou é do Jesulino, ele que é de Guarulhos. Ele falou o seguinte, por que Jesus chorou algumas vezes? O sacrifício pesou demais ou ele estava com pena da nossa ignorância? É verdade que Jesus chorou várias vezes. Aliás, está escrito, inclusive, no Novo Testamento, uma frase muito interessante que dizia assim: Jesus era visto comumente chorando. E o choro que ele apresentava não era um choro de aborrecimento, de enfado, de cansaço, de queixa, por estar ali conosco, convivendo com as nossas mazelas. O choro que ele apresentava era em função de acompanhar a nossa imaturidade espiritual. O choro que ele apresentava é porque ele via muitas pessoas em relação às quais ele investia cometendo as mesmas defecções, os mesmos equívocos de antes. Por exemplo, muitos daqueles que Jesus curou, os coxos, os paralíticos, os rancenianos e outros, depois que foram curados, enveredaram por caminhos prejudiciais. Não souberam aproveitar aquele momento de maior liberdade, porque a pessoa que estava doente naquela época, ela era riscada do livro dos vivos. Um ranceniano, por exemplo, ele era banido do contato social e era dado como morto. Então, quando ele era curado, ele tinha a chance de voltar à sociedade e muitos não aproveitavam a chance, recuperando-se, adotando um comportamento mais sadio. E Jesus então chorava por isso. Ele chorava porque ele percebia que, apesar de todos os esforços, as pessoas continuavam tropeçando nos próprios equívocos, na própria imprevidência. E isso deixava ele triste, porque ele queria ver a nossa felicidade. Era por isso que ele chorava, não por queixa de estar ali conosco de forma alguma. Muito bem, obrigado pela sua participação, Jesulino, por ter enviado a sua pergunta também. Doutora Aldenise, voltando um pouco, então, para aquelas histórias, né, que a gente tem trazido, aquelas vivências que muitas pessoas têm nas suas vidas, queria trazer uma outra situação, que é quando uma pessoa diz assim, aquilo aconteceu porque eu não tive nenhuma escolha no momento. E essa questão da escolha ela é importante da gente entender. Será que é isso mesmo? Que a gente não tem escolha para resolver alguma situação? Viktor Frankl tem uma resposta para isso que eu gosto muito. E eu já comentei, talvez, em algum programa, essa afirmação dele, ela é fantástica. E explica claramente isso aí. Ele disse assim, quando uma situação for boa, você deve desfrutá-la. Quando uma situação não for boa, você deve transformá-la. Mas se você não puder transformá-la, transforme-se diante dela. Ou seja, sempre há uma escolha. Nem que seja tomar posição qualquer diante daquela situação. Ainda que seja uma situação em que nós não podemos mudar de forma alguma, podemos tomar uma posição corajosa diante dela. Por exemplo, uma pessoa descobre um problema no seu organismo em que o médico diz: não há o que fazer. Ainda assim,
há uma escolha. Qual é a escolha? Como eu vou me comportar diante dessa situação que eu não posso mudar? Isso é escolha minha. Se eu vou me revoltar, se eu vou desistir da vida, se eu vou parar tudo o que estou fazendo, ou se eu vou continuar, se eu vou ainda me movimentar, isso depende de mim. Então, sempre há uma escolha diante de qualquer situação. Você está diante, por exemplo, de amigos e todos estão bebendo, mas você não bebe. Entretanto, alguém chega e diz assim: "Pô, mas espera um pouquinho, você não vai tomar nenhuma dose conosco? Ah, isso é uma desfeita muito grande." E a pessoa, por uma incipiência, por uma insegurança, acaba, não, tá bom, vai, tudo bem. Ah, mas eu não tive escolha, estava todo mundo ali bebendo, o que eu podia fazer? Não beber. Então, sempre há uma escolha, nem que seja tomar posição segura diante de algo, mesmo que não possa ser mudado. Sempre é, no fundo, uma escolha nossa. O exemplo que eu dou, só para concluir isso, mais um para lembrar para as pessoas, é assim: frequentemente, quando nós estamos numa conversa difícil, muitas pessoas dizem assim: vamos fazer o seguinte, melhor não decidir nada agora. Vamos deixar essa situação em banho-maria, vamos deixar isso aí no ponto morno, depois a gente volta e toma uma decisão sobre isso. Por hora, não vamos decidir. Acabamos de decidir, não decidir nada. Ainda é uma decisão. Então, sempre há uma escolha e sempre há uma decisão, qualquer que seja, até mesmo nada a fazer. Aproveitando que a gente está falando sobre essas escolhas também, doutora Denise, queria trazer um último ponto aqui, temos alguns minutinhos finais do programa, que são situações como a pessoa faz uma série de coisas por outra, né? E ela diz: eu fiz tudo por essa pessoa, eu me dediquei e olha só o que eu estou recebendo em troca. Então gera uma decepção. Quando que a gente pode, então, saber ou entender na nossa vida que aquele sacrifício não vai ser motivo de arrependimento para nós? Vou colocar algumas regras bem práticas para que a gente possa aplicar o sacrifício, usando esse termo, né, ou uma renúncia, qualquer coisa, de uma maneira segura. Primeira coisa importante: toda renúncia tem que ter um caráter independente. Não pode depender de alguma coisa. Eu vou renunciar a isso, porque eu fazendo isso, quando eu precisar, a pessoa poderá me ajudar. Então, tem uma condição, tem uma dependência, não é uma renúncia sadia. A renúncia sadia é: eu vou renunciar a isso. Por exemplo, eu tenho um aniversário, mas uma pessoa que eu gosto está doente em casa. Eu não vou no aniversário. Eu não posso depois dizer: olha, naquele dia eu não fui, fiquei com você e agora você me trata assim. Então teve uma condição ou uma dependência. Não pode. Então tem que ser independente. Segunda coisa importante: não podemos tirar a responsabilidade dos outros. Muitos pais dizem para mim assim: ah, eu acho que eu falhei muito, meu filho está assim porque eu falhei muito com ele. Em alguns momentos eu precisei trabalhar até mais tarde, tinha algumas viagens de trabalho, e aí então eu não soube cuidar bem dele. Opa, tal. Há uma responsabilidade do outro também, que nós não podemos tirar de forma alguma. Então, duas coisas importantes. Uma, a decisão tem que ser independente. E a segunda, entender que o outro também tem responsabilidades, que não somos só nós. Se fizermos isso nesse rumo, faremos os sacrifícios necessários sem exigir nada de ninguém. Muito bom, doutora Denise. Muito obrigado pelo programa de hoje, por ter compartilhado tanto com a gente. Obrigado, Júlio, foi ótimo.
E eu espero que vocês também tenham gostado, possam ter aproveitado e norteado um pouco o comportamento diante disso. Um grande abraço e até semana que vem. Sem dúvida, foi muito proveitoso o programa de hoje. Fica aqui o nosso grande abraço e agradecimento a você que nos acompanhou pelo Facebook, pela rádio, pela TV, pelos aplicativos. E agradecer também a toda a nossa equipe, na técnica Marcos Magrini, Boris Maciel, na telefonia Solange Ribeiro e na produção a Eliette Ribeiro e também a Regina Prata. Semana que vem tem mais Jesus e o Logos para você. Um grande abraço e até lá. Você acompanhou Jesus e o Logos.